Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 5 de maio, quinta-feira, são 18 horas e 32 minutos. Pessoal, Ibovespa hoje operou em queda 1,68, contrariando a alta de ontem de 0,5%. Bolsas americanas trabalharam aí praticamente no 0 a 0, perto da estabilidade. Moeda americana no nosso mercado fechou em baixa. Fluxo estrangeiro para o segmento Bovespa vendedor no pregão de hoje. Na BMF, comprador para o Ibovespa futuro e também para o dólar futuro. Pessoal, vamos fazer uma recapitulação em relação ao pregão de ontem. Ontem a gente terminou o Ibovespa e os ativos pertencentes a Bovespa com volume vendedor de pouco mais de 120 milhões de reais para o total de ativos e 130 milhões de reais aí para os ativos pertencentes ao Ibovespa. Então quer dizer, ontem eles venderam já 130 e hoje eles venderam 300 milhões de reais. A gente somar esses 2 dias vão dar um pouco mais aí de 400 milhões de reais, quase 450 milhões de reais nos últimos 2 pregões para o mercado à vista. Olha, no Ibovespa futuro compraram 590 milhões no pregão de hoje. Então é bom a gente ficar atento em relação a isso. Por quê? Esse volume comprador de hoje pode sugerir aí uma pressão de alta para os preços nas próximas sessões. É claro que se a gente fizer o net de vendas no mercado à vista com mais a compra no mercado futuro, a gente vai ter aí um net positivo. O que a gente tem que ficar de olho? Nesse cara aqui em cima, ó, fluxo comprador no dólar futuro. A gente já vem falando aí, hoje inclusive completou aí 5 pregões consecutivos de compras por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no dólar futuro. E hoje também um valor expressivo de compra em 33 milhões de reais. Vamos dar uma olhada nos gráficos para a gente poder elucidar isso melhor? Olha pessoal, a gente começou hoje com o índice futuro em alta na primeira hora do dia, já tinha aí uma valorização de 340 pontos em relação ao fechamento de ontem, e o fluxo comprador por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, até aí tudo bem, a gente continuou aí com o volume comprador e a segunda hora a gente já teve uma correção bem próximo do fechamento do pregão de ontem. Depois disso a gente continuou queda e eles continuaram o volume comprador. Então hoje o movimento comprador para o Ibovespa futuro foi totalmente incoerente com a movimentação dos preços. A gente conseguiu perceber aqui que os preços caíram praticamente até as 15 horas em base horária, certo? A gente teve uma queda aí de praticamente 1.500 pontos, 1.495 pontos para ser mais exato. Então nesse período aqui de queda, o que eles estavam fazendo? Estavam acumulando compras. Até esse momento eles já estavam com 357 milhões de compras nessa queda toda para o Ibovespa futuro. Depois disso a gente teve uma recuperação nessa parte final do pregão de 300 pontos, e 310 pontos, e esse fluxo também continuou na sua ponta de compra, partiu de 357 milhões para 590 milhões. Então eles acrescentaram aí mais 240 milhões de reais nessas 3 horas finais de pregão. Isso ajudou a quê? A diminuir o prejuízo em relação ao preço médio que eles ficaram no dia. Porque com esse volume comprador no final do pregão e também aí uma trajetória ascendente do índice, a gente teve aí um volume de preço médio para os contratos futuros em 52.716 pontos. E a gente fechou em 52.555. Praticamente aí 150 pontos de prejuízo para o Ibovespa futuro. Como o volume foi muito alto, isso gerou aí 1.800.000 de projeção de prejuízo para os contratos do Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhada agora no dólar? No dólar, pessoal, eles também atuaram na ponta de compra, como a gente já observou aí. Então hoje eles atuaram na ponta de compra tanto para o Ibovespa futuro quanto para o dólar futuro. A gente começou com a primeira hora do dia, uma queda do dólar de praticamente aí, quase 40 pontos, na primeira hora do dia, já com o ambiente comprador. Depois disso eles continuaram esse ambiente, o dólar realmente fez uma mínima aqui às 10 horas da manhã em relação à movimentação horária do dia em 3.538,
e essa recuperação do dólar também foi causada por esse movimento comprador pelo fluxo estrangeiro. Vale lembrar que às 16 horas eles estavam com cerca de 25 milhões de reais em compras. E pelo preço médio eles estavam com mais de 3 milhões de reais de projeção de lucro no dólar futuro. Só que nas 2 horas seguintes eles ainda aumentaram esse volume comprador e a gente não teve correspondência para a cotação, que ainda teve uma desvalorização aí de 7 pontos, de 6,5 pontos nessas 2 últimas horas do dia. Então esse lucro também foi revertido para prejuízo. Eles tiveram um preço médio de 3.562 e a gente terminou aí a sessão de hoje em 3.560,5. 1,5 ponto de prejuízo, mas com esse volume muito grande comprador, isso gerou uma perspectiva de projeção de prejuízo de pouco mais de 600 mil reais. Então é o seguinte, no mercado futuro encerraram o pregão de hoje com quê? Com prejuízo, tanto para o dólar futuro e o Ibovespa futuro. Vamos ficar atento porque foram volumes muito altos negociados nos 2 contratos. Vamos falar agora de ações? Bom, pessoal, no mercado de ações foi um show, né? A gente já tinha observado que na sessão de ontem eles terminaram com um pouco mais de 130 milhões de reais em vendas e eles continuaram essa toada na sessão de hoje. Quer dizer, o carro-chefe de vendas deles hoje foi Banco Bradesco. Ontem também eles já tinham atuado na venda de Bradesco e o ativo teve uma valorização de pouco mais de 4%, e hoje eles retomaram aí esse movimento de venda que já foi iniciado em Bradesco na sessão de ontem. Qual outra ação que eles estão fazendo a farra aí, no caso da pressão de venda? Vale. Ontem foi o carro-chefe de vendas, quase 100 milhões de reais, o ativo inclusive teve uma queda expressiva de mais de 5%, e hoje novamente 5% de queda para a ação ordinária e 4% para a ação preferencial, e também fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Também atuaram na ponta de venda em Ambev, Brasil Foods e também Petrobras. Até então a gente já tinha observado que Petrobras estava com um volume comprador, né, nos pregões anteriores. Ontem eles venderam Petrobras, inclusive a ação preferencial, eles venderam enquanto o ativo subiu cerca de 1,5%, pouco mais de 1,5%, e hoje eles atuaram em Petrobras na ponta vendedora. No caso de Estácio, vai lembrar que ontem eles atuaram com pouco mais de 15 milhões de reais na ponta de venda e o ativo teve uma desvalorização de pouco mais de 2%. E hoje também Estácio figurou entre as 10 mais vendedoras por parte desses players do mercado e uma queda expressiva de pouco mais de 5%. Então, no setor educacional, tanto Estácio quanto o Croton sofreram aí por parte do fluxo estrangeiro. Na ponta de compra, pessoal, não teve muita coisa que salvou. O que a gente teve aqui? CPFE como carro-chefe de compra, seguida por CETIP, Multiplan, BRAP, né? E CSN. Os ativos totais que eles compraram, os 10 ativos que eles compraram na sessão de hoje, 67 milhões, uma desvalorização de 2,37. E os ativos que eles venderam hoje, os 10 mais vendidos, 261 milhões, com desvalorização média aí de 2,98. Nas duas pontas, o que eles fizeram? Eles tiveram desvalorização dos ativos, só que como eles atuaram muito forte na ponta vendedora, a projeção de lucro dessa ponta vendedora bateu aí com bastante sobra a projeção de prejuízo nos ativos que eles atuaram na ponta compradora. Eles tiveram um net aqui de praticamente aí 6 milhões e 200 mil reais para o mercado à vista. Se a gente descontar aqui o prejuízo no mercado futuro, a gente vai ter aí cerca de 3 milhões e 800 de projeção de lucro entre mercado à vista e mercado futuro. Vamos falar agora das opções? Bom, nas opções na sessão de hoje, eles atuaram também vendedores para Petrobras e Vale, assim como a pressão de venda que a gente observou nos ativos do mercado à vista. Para as opções de Petrobras, a gente teve aqui um net vendedor de calls, 1.300.000, e um net vendedor de puts de 500 mil. Isso dá uma base aí de 700 mil reais de projeção de queda para o ativo. No caso de Vale, a gente teve uma situação mais difícil ainda, porque venderam calls, 1.900.000, e compraram puts. Então, quer dizer, compra de put já sugere queda para o ativo, venda de call já sugere queda para o ativo. Então, se a gente somar aqui, vai dar 2.600.000 de opções em relação à projeção de queda para o ativo. Então, a gente teve aqui praticamente 700 mil de projeção de queda para Petro e
2.600.000 para a projeção de queda de Vale. Ok, pessoal? Vamos ficar atento, porque realmente o poder do fluxo estrangeiro, a gente já vem acompanhando aí por mais de um mês no nosso canal, é bem interessante em relação à movimentação dos preços no nosso mercado. Peço para que o pessoal que conheça amigos que queiram saber mais sobre o fluxo estrangeiro, acessar aí o nosso canal, se inscrever para ter sempre uma informação de qualidade em relação ao comportamento desses players no nosso mercado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.